Olá, no programa de hoje, um balanço do ano político em Brasília. Os movimentos do Planalto na pauta econômica e na relação com o Congresso. As disputas pelo orçamento, a aprovação da reforma tributária e os efeitos do pacote de corte de gastos. O avanço do inquérito dos atos golpistas e as pressões sobre generais e Jair Bolsonaro. O saldo das eleições municipais. Os humores da população ao fim do primeiro biênio do governo Lula e os desafios que se colocam para 2025. Eu converso com o cientista político e professor da UERJ, Paulo Henrique Cassimiro. Paulo, um prazer recebê-lo novamente no programa. Eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Paulo, o primeiro biênio do governo Lula termina com indicadores socioeconômicos favoráveis em PIB e taxa de desemprego, reforma tributária aprovada, mas com dólar e juros em alta, desconfianças do mercado e uma percepção ainda ruim do cenário por parcela significativa da população. Pesquisas recentes mostraram que a polarização ainda não arrefeceu na nossa sociedade. O que foi mais determinante para o governo não conseguir melhorar a sua avaliação ao longo de 2024, a seu ver? Olha, esse é um caso muito interessante, né? A gente costuma dizer que se existe uma lei na política, é que quando o desempenho econômico do governo melhora, os índices de aprovação melhoram. No geral, que pode ser observado em qualquer democracia do mundo, é uma relação forte entre essas duas coisas. E o governo Lula não tem demonstrado um sucesso considerável com relação ao seu bom resultado no desempenho do crescimento do PIB, crescimento da renda, o que é o dado importante, né? A renda real do trabalhador brasileiro ela também tem crescido a índices consideráveis nos últimos, se eu não me engano, 12 anos. Baixo índice de desemprego, a despeito do alto índice de informalidade, mas o desemprego tem se mantido a patamares baixos, né? Próximo do que é considerado pleno emprego. E o governo não tem conseguido expandir a sua aprovação, né? Mas também não tem perdido a aprovação de modo muito considerável, né? Que a gente tem uma situação muito consolidada, muito cristalizada de aprovação do governo e de reprovação. Quer dizer, é verdade que a reprovação cresceu um pouco, mas são variações pequenas. Me parece que essas pesquisas de opinião têm demonstrado mais do que uma disposição da população brasileira em reagir ao desempenho do governo, mais uma certa consolidação, uma certa cristalização de uma polarização política muito estável entre o que a gente poderia chamar de campo lulista, ou de eleitores e apoiadores do Lula, e o campo ou petista, e o campo antipetista ou antilulista, mais até do que antipetista, né? Seja aqueles dispostos a um vínculo imediato ao bolsonarismo, seja aquele campo que está disposto a votar na direita, qualquer que seja a alternativa à direita que se coloque, né? Um outro fenômeno que esse ano mostrou uma certa dissidência dentro da direita de algumas forças políticas importantes que tiveram um bom desempenho eleitoral. Vamos falar disso mais à frente, aí, desse aspecto das eleições municipais. Paulo, essa semana está muito latente o debate sobre o pacote do corte de gastos, que está para ser aprovado no Congresso. Dividiu economistas, muitos consideram tímido diante do desequilíbrio fiscal, outros viram com bons olhos as sinalizações. É um tema espinhoso. Politicamente, como o governo está se saindo nele? Olha, do ponto de vista da relação com o Congresso, a relação com o Congresso mudou muito, pelo menos desde o governo Temer, mas marcadamente a partir do governo Bolsonaro. Ou seja, o custo para negociar cada pauta hoje, ou seja, para converter as medidas provisórias do Executivo em lei aprovada pelo Congresso, né? Isso, o custo de negociação aumentou muito, né? Quer dizer, ainda a matéria a ser votada até o recesso parlamentar, algumas pautas parecem não ter ainda uma maioria segura do governo, mas algumas avançaram, como a reforma tributária, né? Então, o governo tem conseguido negociar com dificuldade, mas tem conseguido negociar as pautas que ele considera mais importantes, né? Mas tem conseguido com custo maior do que tinha em outro momento, por exemplo, Lula 1, Lula 2, Dilma 1.
ou Fernando Henrique, né, em que a coalizão do presidente no Congresso funcionava de modo mais harmônico, né? Isso aumentou muito a partir do governo Bolsonaro e do governo Lula. Hoje o custo de negociação está muito alto, em termos de emendas, né? Em termos daquilo que você consegue avançar no Congresso. Hoje o Executivo ele tem que tatear muito mais, ele tem que ir muito mais timidamente com a sua pauta no Congresso, porque ele sabe que vai encontrar muita resistência. Mas a coisa tem avançado, né? Vamos ver como esse período de final de ano vai se concluir, mas a coisa tem avançado com dificuldade, mas tem avançado no Congresso. Você tocou na questão das emendas, né? E realmente uma crise em torno delas pautou o noticiário aí durante longos meses, né? Com atritos, né, na relação entre os poderes, essas emendas que alcançam 50 bilhões de reais no orçamento de 2025, as emendas parlamentares. O pagamento delas chegou a ser suspenso, né, por uma intervenção do Supremo, e um projeto com novas regras foi aprovado no Congresso. É um assunto, na sua visão, agora pacificado ou ainda pode render controvérsias? Olha, eu acho que o governo Lula já entendeu que esse caminho não tem mais volta. Quando você dá ao Congresso recurso, veja bem, uma coisa é importante a gente deixar claro, né? Havia uma disputa sobre a constitucionalidade ou o modo correto de distribuir essas emendas, né? Houve uma intervenção do ministro Flávio Dino, isso foi negociado com o Congresso, uma forma de encontrar um modo mais adequado, constitucionalmente adequado, para fazer o pagamento das emendas, mas o uso de recursos do Executivo para direcionar ao Legislativo em apoio, né, à pauta do governo, isso faz parte da relação Executivo e Legislativo. O Executivo controla o orçamento e o Legislativo controla não só a aprovação do orçamento, mas o processo legislativo, né? Por suposto. Por isso ele é o Legislativo. Então, é natural que haja uma negociação das duas casas, né? Os especialistas no tema da relação executivo e legislativo dizem, inclusive, que esse montante nem é um montante tão representativo do orçamento. Eu não quero entrar nesse mérito, né? Mas eu acho que isso provoca mais escândalo da opinião pública, porque existe uma grita com relação a isso, do que propriamente... eu não sei se isso realmente é um grande problema político, porque faz parte da relação executivo e legislativo que a base, o apoio no legislativo seja alcançado com distribuição de cargos e distribuição de recursos, para que os deputados possam usar esse recurso nas suas bases para conseguir votos. Afinal de contas, se um deputado não faz obra nas suas bases eleitorais, nos municípios onde ele tem voto, se ele não repassa recursos para prefeituras, ele não vai ter voto. Então ele precisa desse recurso para a sua base eleitoral. Isso faz parte da dinâmica política, né? Deputados, políticos em geral, não são indivíduos virtuosos, preocupados com o bem público, uma concepção geral de bem público, né? Eles são indivíduos interessados, como todos os indivíduos que agem politicamente, né? Então, eu acho que é importante para a gente entender esse processo, a gente deixar um pouco uma certa reação moralista imediata que a gente tem a isso e entender como é que funciona o processo político, né? Havia muitas críticas em torno de transparência, né, de qualidade sim, sem dúvida. Desse gasto, né, principalmente. Agora, o quanto essa disputa também, né, pelo controle do orçamento e as próprias dissidências na base têm fragilizado, de alguma forma, o Executivo. Há quem veja, né, o Executivo hoje mais frágil nessa balança aí dos poderes em relação ao Legislativo e também ao Judiciário, né, que é quem tem ganho cada vez maior protagonismo. Sem dúvida, eu acho que desde o governo Bolsonaro, que o Executivo está muito mais fragilizado diante do Legislativo do que em outros momentos. O Legislativo agora tem uma coisa que a gente não viu por muitos anos, né? E muitos anos eu digo, Fernando Henrique, os dois mandatos do Fernando Henrique, os dois mandatos do Lula e o primeiro mandato da Dilma. A gente está falando de 5 mandatos, portanto de 20 anos, né? Em que o Legislativo tinha pouquíssima agenda independente do Executivo. A tendência era sempre que o Executivo puxasse, digamos assim, a pauta do Legislativo. Hoje, o Executivo ainda tem predominância pelos próprios recursos institucionais que ele tem. O fato de que a medida provisória, por exemplo, trava a pauta do Congresso, né? Mas o Legislativo tem se mostrado mais autônomo com relação ao Executivo. Ele diz não e diz sim com mais autonomia. Entre outras razões, porque, enfim, nós estamos falando de 2 presidentes, né, Bolsonaro e Lula 3, que têm bases
bases no Congresso limitadas, né, e dependem de coalizões que são instáveis, entre outras razões, porque o Legislativo não está mais disposto a entregar de barato a governabilidade ao governo, porque ele descobriu nesses últimos anos que ele ganha muito mais fazendo jogo duro, ganha muito mais recursos, ganha muito mais em emendas, por exemplo, ganha muito mais em capital para negociação, para barganha com o executivo. Então, isso criou uma nova dinâmica que tornou a negociação com o legislativo mais dura, né? Muito mais dura do que em outros momentos da nossa vida democrática recente, né? É uma disputa aí por agendas, né, também, e a sucessão das mesas diretoras na Câmara e no Senado, né, em fevereiro. Pode alterar alguma coisa nesse jogo ou a tendência seria continuar tudo mais ou menos como está? Olha, eu acho que a tendência é que haja pouquíssima disputa para a sucessão do Lira e para a sucessão na Câmara e para a sucessão no Senado. Parece que o Lira, num primeiro momento do governo Lula, ele pareceu resistir mais ao executivo, mas essa relação parece que foi assentada e tudo indica que a sucessão na Câmara e no Senado será razoavelmente tranquila, né? São os nomes, né, favoritos Davi Alcolumbre no Senado, né, e o deputado Hugo Mota na Câmara. São parlamentares que tendem a manter o mesmo perfil de atuação, você acredita, das atuais presidências? O Alcolumbre, inclusive, foi presidente do Senado durante o mandato do presidente Bolsonaro e conduziu o Senado com muita autonomia com relação ao executivo. A tendência é isso se manter. É verdade que o Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado, tem uma relação muito boa com o executivo, né? Uma relação, inclusive, que o coloca como um candidato possível ao governo de Minas Gerais com o apoio do PT, né? Essas conversas já existem. A gente está falando para a população de Minas, então essas conversas devem estar mais ou menos conhecidas por muita gente, né? Então, é uma relação mais estável do que a do Lira, entre outras razões, porque o Lira é de um grupo político em Alagoas que não é apoiado pelo PT, né? Ele é do grupo político adversário do senador Renan Calheiros, esse sim mais próximo ao PT. Então, mas parece que os nomes fortes para sucessões na Câmara e no Senado são esses já conhecidos, inclusive com o apoio do governo, né, da bancada de deputados do governo. Então, parece que a coisa vai ser mais tranquila no início do ano que vem, nesse sentido, né? Vamos passar para outros temas aqui. Na segurança pública, em outubro, Paulo, o governo federal apresentou aos governadores uma PEC, né, para ampliar a atuação da União com foco no combate ao crime organizado no país. Mas houve ali polêmicas com os estados. Nos últimos dias ganhou muito foco, né, casos de violência policial recorrentes em São Paulo. É um tema que tende a esquentar em 2025, a mobilizar novamente aí debates em nível nacional? Isso é um tema candente, né? Porque, entre outras coisas, porque sempre se criticou, inclusive os especialistas em segurança pública, sempre criticaram o governo federal por uma certa omissão em termos de uma política nacional de segurança pública. É verdade que a segurança pública é responsabilidade dos estados, mas sempre se demandou do governo federal uma maior proatividade em termos de planejamento, de auxílio nas políticas e de coordenação nas políticas de segurança pública. Agora, a despeito da qualidade ou não das iniciativas do governo federal, isso pode ser discutido sobretudo pelos especialistas no tema, eu acho que a gente precisa entender uma coisa de modo muito claro, né? A ação violenta da polícia em estados como São Paulo, como a Bahia, não é uma casualidade, não é um excesso, é uma política pública deliberada. Né? É uma política pública deliberada. No caso de São Paulo, é uma política pública deliberada e vocalizada pelo governador Tarcísio e pelo secretário da Segurança Pública, Derrite. Né? Quer dizer, então, e o que é mais importante e mais impressionante? É uma política pública aprovada por parte considerável da população que poderá dar, por exemplo, a reeleição ao Tarcísio ou uma eleição para senador, por exemplo, ao Derrite, como se especula, né? Quer dizer, então isso é o mais grave. Como você muda uma política baseada no uso excessivo da violência
num contexto em que esse uso excessivo da violência é não só incentivado pelos governantes, mas aprovado por parte da população, né? Isso é um desafio que, se o governo federal resolver entrar, ele vai lidar com uma dificuldade muito grande. Então, eu acho, para ser muito sincero, é claro que isso é uma especulação, a coisa pode mudar, mas eu acho pouco provável que o governo Lula faça um investimento político muito grande em discutir uma nova política nacional de segurança pública, porque isso teria um custo de conflito muito grande. Outro destaque de 2024, Paulo, foi o avanço do inquérito do Supremo que apura responsabilidades pelos atos golpistas após as eleições de 2022, né, com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de dezenas de aliados, também a prisão do general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente. O que mais lhe chamou a atenção nessas tramas reveladas até aqui? Olha, em primeiro lugar é que, se a gente conhece a história do Brasil, é saber que setores das Forças Armadas, não é as Forças Armadas como um todo, como instituição, mas que setores das Forças Armadas planejam expedientes golpistas e terroristas, né, porque a gente não está falando só de um golpe de Estado, a gente está falando de um plano de assassinato do presidente Lula, do ministro Alexandre de Moraes e do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, gestado em torno de gente muito próxima ao Palácio do Planalto durante o governo Bolsonaro, não pode surpreender a quem conhece a história do Brasil que haja elementos golpistas e terroristas, não é, no Exército. Não é? O Exército já usou, setores do Exército já utilizaram desses expedientes de terrorismo, inclusive terrorismo de Estado, né, torturas, e terrorismo também, como o famoso caso da bomba no Rio Centro, né, durante o final do regime militar. Mas o que chamou mais atenção, eu acho que é um ganho constitucional e democrático importante, foi a prisão preventiva do general Braga Neto, né? Porque a possibilidade da gente responsabilizar os militares pelas suas iniciativas ilegais, inconstitucionais e antidemocráticas é algo muito importante, porque a gente viveu 20 anos de um regime militar em que ninguém foi responsabilizado por isso, né? Então, isso é um avanço muito importante do ponto de vista da nossa consolidação e da nossa consolidação democrática, do avanço de um processo de colocar os militares no seu lugar, que é um lugar fundamental, que é o lugar da defesa, né, da defesa do território. É um papel fundamental, a gente não pode prescindir de Forças Armadas, sobretudo num contexto em que os mecanismos transnacionais globais de mediação de conflitos estão falidos, né? A gente vê isso em Gaza, a gente vê isso na Ucrânia. Então, as Forças Armadas têm um papel importante a exercer, mas tem que ser o seu papel constitucional, né? Não o seu papel inconstitucional de achar que tem o direito de interferir no processo político. Então, eu acho que a prisão do general Braga Neto é um marco. Prisão preventiva, é verdade, né? Ainda é preciso que o processo avance, que haja julgamento, né? Mas eu acho que é um marco muito importante, porque, segundo todos os indícios das investigações da Polícia Federal, ele é uma pessoa que tem um papel muito central nesse processo de planejamento de um golpe e de uma possível tentativa de assassinato dessas três personalidades, né? Algum tipo de reforma nas Forças Armadas pode vir também a partir dessas repercussões? É possível, né? É possível, mais uma vez, toda a ação de mudança das instituições tem um custo político alto para aquele que toma essa iniciativa, no caso do executivo, né? Seja na segurança pública, seja nas Forças Armadas, comprar essa briga, digamos assim, tem um custo. A gente tem que ver se o governo Lula vai querer comprar essa briga ou não, né? Minha aposta é que ele não comprará em nenhuma das duas frentes, nem na segurança pública, nem nas Forças Armadas. Eu acho que a aposta do governo é comprar as brigas no campo da economia. A reforma tributária, inclusive, pretendeu envolver os militares, né? O que foi uma coisa importante também. Considerando que a reforma previdenciária, por exemplo, do governo Bolsonaro, ela aumentou a contribuição dos militares, mas, ao mesmo tempo, aumentou a carreira deles de modo expansivo, né? Então, ao fim, não mexeu na forma como a carreira dos militares interage com o orçamento público. Na verdade, aumentou, né, o custo dessa carreira para o Estado. Sim. Paulo, com Bolsonaro já inelegível, né, e sujeito aí a outras condenações,
como ficam as perspectivas do campo da direita rumo a 2026. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu uma declaração recente sinalizando aí preferência por buscar uma reeleição em São Paulo, mas há outros chefes de executivos estaduais se movimentando. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, o próprio Romeu Zema, daqui de Minas Gerais. Isso é o grande tema da política brasileira, considerando que, como as eleições municipais mostraram, quer dizer, as eleições municipais deram uma grande lição para a gente política. Uma é que parte considerável da direita descobriu que os custos de uma fidelidade muito imediata ao Bolsonaro são altos, né? Por quê? Porque se você se autonomiza da extrema-direita e você consegue ir para um segundo turno, se você vai para o segundo turno com a esquerda, o voto da extrema-direita automaticamente vai para você, né? Se você vai para o segundo turno com a extrema-direita, a esquerda também vai preferir um candidato mais à direita, não vou nem dizer centro-direita, um candidato de direita, né? A um candidato de extrema-direita. A gente viu isso em Goiás, por exemplo, né, na prefeitura de Goiânia, a gente viu isso na prefeitura de Belo Horizonte também, né? Em que os eleitores mais alinhados com a centro-esquerda preferiram um candidato menos alinhado com o bolsonarismo, né? Ou não alinhado com o bolsonarismo, apesar de assumir posições contundentes de direita, né? Então, eu acho que a direita não bolsonarista, ou não imediatamente bolsonarista, apesar dela ter uma interação com o bolsonarismo, né, com essa extrema-direita, para dizer assim, bolsonarista, ela descobriu isso nessas eleições municipais, né? E isso dá a elas um capital político muito grande. Agora, do ponto de vista de uma eleição nacional, isso coloca uma série de problemas, porque o Bolsonaro ainda é um cabo eleitoral muito forte. E o Tarcísio se coloca ainda como um aliado muito próximo do Bolsonaro, né? É diferente do Caiado, que inclusive, né, teve que enfrentar uma campanha muito dura contra o bolsonarismo no seu estado, né, na prefeitura de Goiânia, e outras lideranças de direita que não são imediatamente bolsonaristas, né? O que eu acho que a eleição de São Paulo mostrou é que esse campo está em disputa. Esse campo está em disputa. E a disputa desse campo, né, porque a gente teve em São Paulo praticamente um terço dos votos, né, para esses candidatos. Claro, ali outros candidatos tiveram alguma votação, né, mas muito próximos, 3 candidatos muito próximos, um candidato de esquerda e um candidato de direita e um candidato de extrema direita. E que isso deu uma eleição muito fácil a esse candidato de direita no segundo turno, né? Uma transferência de votos muito imediata. Mas o que essas eleições mostraram é que esse campo da extrema-direita e da direita, esse grande campo das direitas no Brasil, esse grande eleitorado de direita no Brasil, ele está em disputa. Ele não digamos assim, comandado imediatamente pelo Bolsonaro. O legado do Bolsonaro como presidente da República, né, como presidente não, perdão, como político que disputa eleições, é um legado em disputa. E isso eu acho que vai marcar a política nos próximos 2 anos. Porque no outro lado, no campo da centro-esquerda, o candidato é o Lula, né? A menos que ele não queira, o candidato é ele. E se ele não quiser, a chance da centro-esquerda muda muito, né? Muda muito para pior para a centro-esquerda, né? Então, o que está em disputa na política hoje é esse voto da direita, né? Isso é que vai determinar a discussão política no Brasil nos próximos 2 anos. Você tocou na questão do presidente Lula, né? A recente internação dele, submetido a 2 cirurgias, gerou especulações, né, na crônica política sobre essas possibilidades dele de reeleição e eventuais alternativas no seu grupo político. É um debate prematuro ou necessário a essa altura? Eu acho que é um debate, sobretudo, mais do que prematuro e necessário, é um debate confuso, porque não existe um nome que tenha alguma precedência depois do Lula, no campo da centro-direita, da centro-esquerda, desculpa, ou no campo do que a gente poderia chamar dessa frente democrática que se formou para disputar com o Bolsonaro a última eleição, né? Quer dizer, o Geraldo Alckmin, vice-presidente, o PT teria uma resistência enorme, né? O PT enquanto partido, não o PT enquanto partido do presidente, mas o PT enquanto partido organização, que tem outros nomes, que tem lideranças, né? Que tem uma opinião, digamos assim, sobre a política brasileira. Inclusive, muitas vezes, uma opinião divergente do presidente Lula.
Ao mesmo tempo, o PT não tem uma liderança nacional. Né? Quer dizer, o Haddad não inspira confiança de ninguém, considerando os vários desempenhos políticos que ele teve em anos recentes. Né? Perdeu uma eleição municipal, uma reeleição municipal, perdeu uma eleição nacional, perdeu uma eleição para o governo do Estado. Então, ele não é um nome que seja minimamente unânime, né? Nem que tenha uma força para apontá-lo como um nome com alguma precedência. Ele seria mais um nome entre outros. Né? Enfim, então é um campo muito em aberto que não há nenhum, digamos assim, é um páreo em que que todos os cavalos estão com a cabeça mais ou menos na mesma linha. Né? Não tem ninguém muito à frente, não tem nenhum cavalo muito à frente do outro nesse páreo. Né? Então é muito difícil a gente saber. Partidos, né, de centro-direita, nas eleições municipais, consolidaram ali um predomínio no ranking de prefeituras, né? PSD, MDB, União Brasil, PP, Republicanos, né, são os partidos aí com melhor desempenho nesse pleito, né, de 2024. Como que isso pode impactar o jogo nacional nesses próximos anos? Eu acho que a primeira coisa importante da gente demarcar é que, salvo o PSD, esses partidos não são partidos exatamente de centro-direita, são partidos de direita. Ou seja, para que a gente considere um partido de centro-direita, é preciso que ele assuma algumas posições progressistas, sobretudo no campo de vista dos costumes. Né? E eles são partidos fundamentalmente conservadores. Não são partidos extremistas, é verdade, não são partidos de extrema-direita, como o PL, por exemplo. O republicano, sim, há elementos extremistas, mas, no geral, eles são partidos de direita conservadores clássicos. Salvo o PSD, porque o PSD, sobretudo por uma das suas lideranças mais importantes, né, que é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se coloca mais na centro-direita, ou seja, o Eduardo Paes é um político que tem posições muito reconhecidas no campo, progressistas no campo dos costumes, né, mas que tem políticas, no geral, políticas de direita com relação a outras pautas econômicas, pautas de segurança pública. Agora, é isso, né? A força política hoje, o desempenho eleitoral bem-sucedido da eleição municipal mostra que esses partidos são incontornáveis. E eles não vão apoiar nenhum deles, o MDB e o PSD talvez, mas acho muito difícil, inclusive o presidente do PSD, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, já disse que não há um comprometimento com a candidatura do Lula. Eu acho muito difícil esses partidos já embarcarem logo na eleição numa coalizão com o Lula, porque eles sabem que eles serão parte do governo independentemente do resultado eleitoral. Então, eles não têm por que entrar numa coalizão logo na eleição com o presidente, porque eles terão muita margem de manobra, muitos elementos para barganhar apoio e recursos quando no caso do Lula se eleger para o segundo mandato. A mesma coisa vale no caso do Lula perder a eleição e um nome de direita se eleger. Né? Quer dizer, vai precisar desses partidos. Não tem como você escapar desses partidos. Muitos cenários complexos, né, na política, na economia, no jogo de poder para a gente acompanhar nos próximos anos. Paulo, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político da TV Assembleia. Não, eu que agradeço o convite, agradeço a participação, desejo já a todos boas festas e um bom 2025, talvez com mais tranquilidade para todos nós, não é verdade? Para todos nós. Retribuímos os votos. Eu conversei com o Paulo Henrique Casimiro, cientista político e professor da UERJ. Falamos sobre os principais fatos, ações de governo e votações no Congresso que marcaram o ano em Brasília. As percepções da população sobre o primeiro biênio do governo Lula, o saldo das eleições municipais e as questões que devem ganhar holofotes em 2025. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.